Então vamos lá. Hoje a gente vai começar a trabalhar com dinâmica, né? Na mecânica, a gente tem a área da cinemática ali, onde a descrição dos movimentos, basicamente a descrição da velocidade, aceleração e suas equações, né? E depois tem a área da dinâmica, onde a gente vê as causas do movimento. E eu estava comentando que aí a gente tem o que com a mecânica newtoniana, que também a gente chama de mecânica clássica, porque ela faz uma descrição ali, né, primeiramente com Galileu, fazendo uma bela descrição, depois fechando com Newton, com as 3 leis de Newton, né, onde consegue descrever plenamente aí todos os movimentos macroscópicos. E por que a gente chama essa mecânica newtoniana também de mecânica clássica? Porque ali na virada do século passado, né, a gente tem aí uma grande contribuição com os movimentos e a descrição de movimentos microscópicos, né, e aí com a mecânica quântica. Né, então, e aí começa a surgir Planck, e depois aí fechando com Einstein, né, uma mecânica que é uma mecânica microscópica, que também é chamada e plenamente conhecida como mecânica quântica. Então, aí a mecânica quântica dá conta de uma parte ali onde a mecânica newtoniana não consegue explicar, né? Que é um dos movimentos microscópicos. E tem uma outra parte ainda, que aí nem a mecânica quântica, nem a mecânica clássica consegue dar conta, que são aqueles movimentos, e aí mais relacionadas à astrofísica, que são aqueles movimentos onde eles chegam próximos à velocidade da luz, e aí inclusive com a velocidade da luz, que aí é a mecânica relativística, né, que aí entram as duas teorias da relatividade de Einstein, a relatividade restrita e a relatividade geral. Né? Então, você tem o que? A descrição através de três teorias, né? Teoria da mecânica clássica, ou seja, a mecânica newtoniana, a mecânica quântica e a mecânica relativística. Né? Então, você aí tem para descrição dos movimentos, né, da natureza. Né? Então, a gente tem essa configuração. E o que a gente vai se ater ali é na mecânica clássica, a mecânica newtoniana, né? Nesse começo aqui. Aí depois, no final do ano, né, a gente, no último bimestre, a gente vai tratar um pouco de astronomia, e aí também dá algumas pinceladas aí com a mecânica relativística. Tá? Lá no terceiro ano, aí a gente vê um pouco da mecânica clássica, da mecânica quântica, né? Junto aí a gente vai estudar um pouco a respeito da física moderna e contemporânea, ou seja, do final do século retrasado, começo do século passado, aí, que é onde começa a mecânica moderna, e depois, meados do século passado, a gente tem a mecânica contemporânea, né, a física contemporânea. Né? E aí a gente vê essa parte no terceiro ano, tá bem? Então, a gente vai estudar ali a mecânica dinâmica, ou seja, as 3 leis de Newton. Tá? Vocês já estudaram? Quem já estudou as leis de Newton? Isso muitas vezes é visto ali no final do ensino fundamental, geralmente no 9º ano, né? Tem um pessoal que estuda, né, as leis de Newton. Algumas escolas têm isso no programa. Alguém estudou lei de Newton? Eu estudei no nono e no primeiro ano. Legal. Você já fez o primeiro ano, Kailane? Fiz sim. Legal. Então, tá. E aí, o que vocês contam para mim a respeito das leis de Newton? Vai lá, o João também, né? O João também falou que também aí tá. E aí?
o que eu diria das leis de Newton? Marcos Paulo também, legal, estou vendo o chat agora. Alguém contribui? Sim? Não? Eu me lembro do disco de cores que ele fez. Tinha aquele. Era tipo uma pirâmide de vidro. Que ele colocava o feixe de luz, aí saía as cores, mas não é sobre as leis de Newton. O disco de Newton, né? Aí mas a gente vê essa parte mais em ótica, né? Ou se não, na parte quando a gente começa a estudar luz ondulatória e tal, e aí a gente vê a separação das cores, né? Com a luz, né? Com a luz natural, a gente tem todas as cores e a gente consegue separar essas cores, né? Bem legal, assim, a separação das cores ou a união delas com o disco de Newton, né? Com o prisma a gente vê a separação e aí que é uma outra área aí da ótica também. Newton fez umas contribuições magníficas assim. Newton foi esplêndido, assim, foi um cientista, um gigante na realidade, né? Então Galileu, Newton são coisas que, né? Tudo que vai e volta, né? Não é bem isso, mas é, faz lembrar mesmo, né? Que é a coisa da ação e reação, né? Que a gente tem. Então, ele descreve, quando a gente começou lá na cinemática, a gente foi falar de aceleração, e aí tem aquela coisa do sinal da aceleração, que é um tanto quanto complicado, né? Que a gente fala, a aceleração vai aumentar a velocidade, vai diminuir conforme o sinal dela e tal. E aí eu falei, olha, uma coisa que é interessante a gente ter em mente é o quê? A aceleração vai ter o sentido da força, né? Aceleração, se a força for positiva, a aceleração é positiva. Se a força for negativa, ou seja, a força ali em relação ao referencial que a gente tem, né? Ou seja, a gente já vincula a força aí no movimento quando há alguma modificação desse movimento, tá? Por que eu digo quando há alguma modificação do movimento? E aí a gente entra com a primeira lei de Newton. Porque se não tiver força nenhuma, o movimento vai continuar do jeito que ele está. Ou o corpo vai ficar parado, ou ele vai ficar em movimento retilíneo uniforme, né? Ele vai continuar com uma velocidade constante numa reta. Tá? Então, isso é o que? É a primeira lei de Newton. Na ausência de forças, ou se a resultante de forças, né? Porque a gente pensar um corpo sem interação nenhuma é difícil, é bem complexo isso, né? Ele teria que estar no espaço longínquo, fora de qualquer aproximação, de qualquer astro e tal, para a gente ter alguma coisa nesse sentido, né? Porque a gente aqui na superfície da Terra sempre vai ter alguma força interagindo, tá? Mas o que a gente tem é o quê? Quando tem outras forças também interagindo e essa resultante, ou seja, se a gente pegar qual o resultado dessas forças todas, se a resultante for zero, esse corpo vai permanecer inerte, né? A primeira lei de Newton fala isso. E o que é permanecer inerte? Significa que ele vai ficar ou parado ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante numa reta. É isso que vai acontecer. Né? Então, essa é a primeira lei de Newton. Né? Aí depois a gente vem com a segunda lei de Newton. Ela tem uma sequência lógica, né, essas leis de Newton. A primeira é quando o quê? Eu não tenho força. A resultante é zero. Aí ele fica lá como está. Está lá, vai ficar inerte. Quando eu tenho uma força, o que acontece? Muda o movimento. Que é a lógica, né? Se eu não tenho, fica como está. Se eu tiver, vai mudar.
Essa é a segunda lei de Newton. Se eu tiver alguma força, esse movimento vai mudar. E a gente já viu lá que a alteração do movimento, o que, que é? Alteração da velocidade, o que, que é? É a aceleração. Tá? Então, essa força está vinculada a uma aceleração. E Newton vai mais, né? Ele vai mais profundamente, aí tentando descrever o quê? Como é que é essa relação entre a força e a aceleração? Que é aí que ele faz o quê? A equação fundamental da dinâmica. Que na equação fundamental da dinâmica ele fala, olha, essa força vai ser proporcional à aceleração, ou a aceleração vai ser proporcional à força, né? Se eu tiver uma força lá, eu vou produzir uma aceleração. E sempre o que? Essa aceleração que está sendo produzida, ela é proporcional à força, diretamente proporcional. E com simplesmente um acerto de contas ali, né? Ou seja, eu tenho a massa envolvida, né? Que vai estar proporcional à massa do corpo. Tá? Então, o que, que a gente vai ter? Aí, numa equação simples, ele descreve aí a equação fundamental da dinâmica, que a força vai ser igual massa vezes aceleração. Aí o Marcos está contribuindo aqui, falando o quê? Que a aceleração diminui a velocidade e a velocidade diminui a força. Eu não entendi. Como é que é isso, Marcos? Me ajuda aí a compreender teu raciocínio aqui. Que a aceleração diminui a velocidade e a velocidade diminui a força. Eu, o que a gente tem? Tá. A gente não tem essas relações diretas, assim, né? Quando a aceleração diminui, a velocidade diminui. Assim, para o que a gente tem, que tem em mente, é o que? Para eu mudar a velocidade, eu preciso ter uma aceleração. Tá? Então, para eu mudar a velocidade, eu preciso ter uma aceleração. Se eu estou com uma velocidade lá constante, eu quero parar, eu preciso ter uma aceleração. Vamos pensar num movimento no sentido da trajetória, com a mesma orientação. Então, a velocidade é positiva. Eu estou lá com uma velocidade. Se eu quiser parar aquele movimento, eu vou ter que ter uma aceleração. Eu vou ter que mudar essa velocidade, eu vou ter que ter uma aceleração. Então, eu vou ter que ter uma força. Se eu não tiver a força, aquela velocidade vai continuar do jeito que está. Indefinidamente. Então, é esse raciocínio que a gente tem que ter. Se eu quero aumentar a velocidade, eu vou ter que ter aceleração. Porque eu estou alterando a velocidade. E para eu conseguir ter uma aceleração, eu preciso ter uma força. Eu preciso ter uma interação entre dois corpos. Eu preciso ter algum tipo de interação. Que aí o que? Ele vai para a terceira lei de Newton. Como é que é essa força e como é que é essa interação? Como é que se dá isso? E aí que vem a terceira lei de Newton, que ele falou que a força, ela nunca vai aparecer sozinha. Eu não consigo obter uma força em um corpo isoladamente. Sempre as forças vão aparecer em pares. E sempre em corpos distintos. Por quê? Porque a força é o resultado da interação entre dois corpos. Então, eu tendo dois corpos, eu vou ter interação entre eles. Se eu tiver essa interação, ela é representada através de uma força. E essa força sempre vai aparecer nos dois corpos, que aí é o que é a terceira lei de Newton, onde ele fala ação e reação. A força nunca aparecerá sozinha, sempre em pares. E em pares como ação e reação.
Se as forças sempre vão ter a mesma direção e sempre em sentidos opostos. Tá? A gente vai exemplificar cada uma dessas leis, mas o que eu quero dizer para vocês nesse início é o que? A gente tem a descrição, né, dos movimentos através de 3 leis. E essas 3 leis têm uma sequência lógica. Primeira lei, se eu não tiver força, o que acontece? Inércia. Fica como está. Segunda lei, e se eu tiver força, porque a primeira lei é sem força, ou com a resultante nula. E a segunda, se eu tiver uma força, eu mudo o movimento. Porque se eu não tiver força, fica como está. Segunda força, muda o movimento. Ou seja, eu tenho uma relação entre força e aceleração, que é o que? A equação fundamental da dinâmica. Força igual massa vezes aceleração. E a terceira lei falou que, essa força, ela nunca pode aparecer sozinha. Ela sempre está em pares. Por quê? Ela é resultado de uma interação entre 2 corpos. E sempre de pares em pares, de 2 em 2 corpos. Né? Eu não tenho as forças representadas da interação de 3 corpos, eu vou ter a interação sempre dos pares. Um com o outro corpo, o outro corpo com o outro. Eu posso ter até um sistema de múltiplos corpos, mas as forças sempre representadas em pares. Porque é a interação entre 2 corpos, sempre. Né? E aí que vem as leis de Newton, e que são válidas até hoje, eu diria, plenamente para esses movimentos macroscópicos, esses movimentos que a gente está acostumado. Né? Ela só foge à regra em situações nas extremidades, né? Extremas aí, que a gente tem da mecânica quântica e a mecânica relativística. Né? Deixa eu ver aqui algumas contribuições que a gente tem. Em um carro, a aceleração negativa seria algo como o freio, né? Ou no caso, a força. É uma força de freio parando se a velocidade for positiva, né? Que é aquela situação que a gente tem que analisar. A velocidade está positiva ou está negativa? Né? Se a velocidade for positiva, eu estou com uma velocidade positiva, eu estou no mesmo sentido da trajetória. Aí, eu aplicar uma força negativa, eu vou ter uma aceleração negativa. Tá? Porque se o movimento estiver ao contrário, uma força negativa vai aumentar essa velocidade, né? Porque a força está no sentido do movimento, porque o movimento está no sentido contrário. Né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Tá? E aí, depois, uma ação ainda completa. Quando uma pessoa empurra um corpo, a força é exercida sobre os dois, tá? Na pessoa e no corpo. Exatamente. Sempre como interação. E aí a gente está falando, quando o Marcos coloca isso com essa contribuição, a gente está falando o quê? Da terceira lei de Newton. Tá bem? Compreendido? Aí a respeito disso que a gente vai trabalhar, né? Nessas próximas aulas, né? A respeito desse conceito da dinâmica, a respeito das leis de Newton. Tá bem? Alguma dúvida? Por enquanto, a gente certamente vai aprofundar em cada uma dessas leis, né? Hoje eu vou falar mais a respeito da primeira lei de Newton, ou seja, lei da inércia, né? Você não estava na aula passada, Marcos? É isso? Tá bom de chute, tá bom. Muito bem. Então tá. A primeira lei de Newton, vamos lá na primeira lei de Newton. Eu separei alguns textos, né, que são textos daquele E-Física, que é o material preparado do Instituto de Física da USP. Né? São alguns materiais preparados que eu separei, que eu estou marcando aí para vocês lerem, né?
que é o quê? A gente tem a primeira lei de Newton, a segunda e a terceira lei de Newton. Tá? São 3 textos distintos. Né? Hoje a gente vai trabalhar com a primeira lei de Newton, né? Que eu já separei aqui, né? Vocês clicando aqui, né? Nesse material aqui, que é um PDF, vocês vão abrir essa página aqui. Eu já abri para ficar mais rápido e tal, e a gente não perder tempo com isso, né? Então, são o professor Gil da Costa Marques, eu tive aula com ele, figura, né, do Buco também, né? São pessoas bárbaras, assim, são geniozinhos, assim, bacana. E aí a gente tem que se preparar um material bem simples, assim, que é para o ensino médio mesmo e tal, e que está bacana, assim, né? São 2 páginas só, onde ele fala o quê? Da primeira lei. Primeira lei de Newton é o quê? Inércia, né? Então a gente tem o quê? Que a primeira lei de Newton fala que os corpos tendem a ficar como estão, né? Se eles estão parados, eles vão continuar parados. A não ser que uma força faça essa alteração, né, desse corpo. Né? Então, essa tendência natural de tudo permanecer como está é conhecida como inércia. Né? Então, assim, qualquer corpo, e aí o enunciado da lei diz o quê? Que qualquer corpo em movimento retilíneo uniforme, né, ou em repouso, tende a manter-se em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. Né? A tendência dele ficar como ele está. Né? Caiu, já voltou, né, Kailane? A força gera aceleração, exatamente. Né? A força gera a mudança de movimento e a mudança de movimento é descrita através da aceleração. Né? Então, está corretíssimo esse raciocínio, né? Que a força gera aceleração. Tá bem? E aí a gente tem, na primeira lei de Newton, na ausência, né, de uma resultante de forças. Né? Então, o corpo vai permanecer como ele está. A tendência é de ele ficar como ele está. Ou parado, ou em movimento retilíneo uniforme. Né? Ele coloca aqui uma tirinha, que é do Garfield, né? Que assim, Newton disse que um corpo permanece em repouso, né? Depois ele completa aqui, né? Daí eles completam a tirinha, se não houver nada que possa tirá-lo desse estado, ou seja, alguma interação com qualquer outro corpo, né? E aí a tirinha, ok, você é preguiçoso. Não, que preguiçoso que nada. Eu estou conduzindo uma experiência científica, né? O Garfield fala. Ah, e aí, preguiçoso, estou testando a primeira lei de Newton. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso, né? É bem a cara de Garfield, né? E aí depois o outro que um corpo permanece em movimento constante, sem alteração de sua quantidade de movimento, até que encontre algo para interagir, né? E aí ele fala dos 2 lá correndo, e o pai, ali quando vai ver, atravessou a porta fora. Né? Então. E aí depois a gente tem diversos exemplos, né, de inércia. Um exemplo clássico, né, que sempre é trazido aí em todos livros didáticos e tudo mais, é esse daqui, ó. É o exemplo clássico da inércia, né, que é o que a gente dentro do ônibus, né? A gente dentro do ônibus, está lá dentro do ônibus, então daquela situação de referenciais, né, quando a gente está dentro do ônibus, a gente está o quê? Como se estivesse em repouso, né? Mas na realidade, no referencial da superfície da Terra, a gente está com o mesmo movimento do ônibus, né? E aí o que acontece quando o ônibus freia bruscamente? Acho que todo mundo já passou por isso, né? Que é o quê? O ônibus freia bruscamente, todo mundo é lançado para frente. Né? Por que isso acontece? Por que as pessoas são lançadas para frente? Como é que a gente explicaria isso?
E aí? A diferença de velocidade. O que causaria? Como é que é isso? A diferença de velocidade? É uma diminuição na velocidade. Nesse sentido, mais ou menos. Tá. Tem a diminuição da velocidade, uma diminuição brusca dessa velocidade. E aí o Marcos, ele completa aqui, né? O ônibus para, mas os corpos que estão lá dentro não param, né? Então, o que acontece na realidade é o que? Você tem a tendência de continuar aquele movimento. No ônibus tem uma força atuando, que é a força do freio, né? Que é uma força ali nas rodas do ônibus, né? Que faz o quê? Ele parar aquele movimento. Só que o que está dentro do ônibus tende o quê? A continuar o movimento que tinha. Tá? E tende o quê? A manter aquela velocidade. Que aí o Vitor traz a diferença da velocidade, porque o ônibus parou bruscamente, mas o que? Tudo que estava lá dentro tende a continuar na mesma forma. Né? Aí, se o ônibus parasse, né, de uma forma bem suave, o que aconteceria? A gente se acomoda mais facilmente, né? Pelo fato de estar ali parado e com interação entre outras partes do ônibus, né? E a gente acaba se acomodando, né? Acompanharia essa aceleração, exatamente. Né? Essa diferença de velocidade seria acompanhada pelo corpo aí com interação, né, do próprio corpo com outras partes do ônibus. Né? O que acontece é isso. Né? O que a gente precisa tomar cuidado com esse exemplo, né, e que gera muita confusão. Tá? A gente pode perguntar e pode questionar assim, ó, eu estava no ônibus e aí eu fui arremessado para frente na hora que o ônibus parou. Tudo bem? Eu estou descrevendo a situação. Estava lá dentro do ônibus, aí o ônibus parou, eu fui jogado para frente. Aí, se eu fui jogado para frente, quem que me jogou? E aí? Quem foi que me jogou para frente do ônibus? Alguém pode me ajudar? Como é que eu resolvo essa situação? Né? Porque a gente sabe da interação dos corpos, tal, e aí a gente está lá no ônibus, de repente eu sou lançado para frente do ônibus, não é isso que aconteceu? Num instante lá, o ônibus breca, eu fui parar e às vezes caio em cima da outra pessoa e não sei o quê. Aí eu sou lançado para frente. Quem é que me lançou para frente? Na situação em que ninguém tenha me empurrado, né? Que tenha também na mesma situação do que eu. Imagina eu sozinho lá em pé, todo distraído, olhando o celular, o cara freia bruscamente. Eu, opa, saio catando cavaco dentro do ônibus porque eu fui jogado para frente, né? Quem que me jogou para frente? Foi o ônibus, ó. Como é que é, Karine? Foi o ônibus, a força dele, enfim. Foi o ônibus que me jogou para frente? O ônibus fez esse empurrão para frente, para eu ir para frente? A Kawane falou no chat, a velocidade que é forçada a parar. A velocidade que é forçada a parar. E seu áudio está ruim, Gabriel. Seu áudio tá meio ruim, viu? Legal, melhorou. Tá melhor? Tá. Então, creio eu que é a força G. A força A inércia.
força G, você está chamando de quê? A força da gravidade, da inércia? Força Como é lateral, que é? força lateral. Então, o corpo, quando ele está dentro de um veículo, quando ele tende a frear, o corpo continua em movimento, né? Tá, Nada para o corpo como para o veículo, é uma coisa à parte. Então, a força G tem essa questão. Você disse que eu acompanho a Fórmula 1, que é um dos grandes maus assim, do piloto, tem que aguentar cinco vezes a massa da gravidade do corpo deles, tem um normal, de eu entender sobre isso, e é normal isso. Então, quando você realmente freia, seu corpo é jogado para frente, e você acelera, seu corpo é jogado para trás, para lateral, por causa da força G, por causa da inércia também do seu corpo. tá. A força G, explica aí pra gente. O que é essa força G? Conta aí pra gente. Então, como eu falei, a força G é como se fosse a... Como é que eu vou explicar isso? O corpo, ele pesa mais dependendo da velocidade que um piloto tá. Então, se, por exemplo, ele faz um curva a 240 km por hora, o corpo dele vai pesar mais, vai pesar mais, vai pesar mais. Entendo, no acidente do Grosjean, quando ele bateu, ele teve uma força G, se não me engano, foi de 50 G. O corpo dele pesou 1 tonelada e 400. Tá. Tá bem, vamos lá. Primeiro vamos tentar decifrar aí essa força G, né? Vou tentar aqui, né? Quando a gente fala força G, a gente está comparando com o quê? Com a força da gravidade, tá? Força G, geralmente a gente coloca lá G como sendo o quê? A aceleração da gravidade, né? E o que eu acho que deve estar sendo descrito aí, quando eu falo da força G, é a força da gravidade, né? E a força da É gravidade exatamente isso. sempre é para baixo, né? A força da gravidade sempre direcionada ao centro da Terra, né? O que faz, quando tem essas situações, é o que? É o comparar. Opa, você tem uma força que é 2G, ou seja, comparando com a força da gravidade. Né? Se eu comparar com o peso que eu tenho, é 2 vezes isso aquela força que está sendo aplicada. Né? Então, a gente está comparando essas forças, né? E que aí é importante, né, da gente comparar, né, para ter um parâmetro, né? Mas a gente precisa lembrar sempre que o quê? A força da gravidade sempre é direcionada para o centro da Terra. O que a gente pode comparar é comparar com aquela força. Assim como a gente comparar isso daqui, isso daqui tem o quê? Meio saco de arroz, né? Isso daqui, então você está comparando as massas ali e tal. Então, essa comparação a gente pode fazer com qualquer tipo, né, de situação, né? E aí a gente volta, deixa eu voltar lá na situação. Eu parei, por que eu sou jogado para frente? Quem é que me empurrou para frente? E aí o Daniel, foi Daniel, né, que falou. O Daniel, ele já Sim. lançou algumas ideias, né, de comparando essas forças e tal, mas ele também falou, ó, ninguém jogou, é porque parou e foi para frente, né? Alguma coisa nesse sentido, né, que eu acho que o Daniel falou. Tá? E a gente precisa ter essa noção, assim, que geralmente, quando a gente está nessas situações, parece que a gente foi lançado, parece que alguém empurrou, parece que o carro empurrou, parece que o ônibus empurrou, né, como disseram aqui também, mas na realidade, ninguém empurrou. Ninguém empurrou você para frente. Quando eu estou lá no ônibus, vacilando lá, olhando o celular e tal, não sei o quê, e aí o ônibus para e eu vou para frente, não é porque alguém me empurrou para frente. E é essa clareza que a gente tem que ter. Eu fui para frente por quê? Porque o meu movimento era para frente. Eu estava com o movimento do ônibus. Aí o ônibus parou. E a minha tendência, primeira lei de Newton, falou que
e a minha tendência é continuar do jeito que eu estava. A minha tendência, eu estava ali, eu imagino assim, eu estou junto com o ônibus, só que o ônibus para, o que acontece? Eu continuo. É a mesma coisa, deixa eu pegar aqui, disso daqui, que eu estou vindo, só aprovar aqui uma entrada. Que é esta situação aqui. Deixa eu ver se dá para ver. Não dá para ver. Deixa eu mudar assim, aqui. Vocês estão vendo aqui? O que acontece? Só não estragar minha lapiseira. Deixa eu ver se eu pego uma caneta para não estragar. O que eu tenho aqui, que eu estou mostrando para vocês? É uma... Deixa eu pegar. É uma caneta em cima do meu caderno. É isso. Se eu vier e parar, o que acontece? Eu estou aqui, eu venho e paro, ou eu saio. O que acontece? Há um movimento aqui. Eu não estou, quando eu venho e paro. O que eu parei foi o movimento do caderno. Eu parei o movimento, o caderno estava vindo, e é isso que acontece lá dentro do ônibus. Eu não empurrei nesse momento, a caneta para frente. Eu simplesmente parei o movimento do caderno. O caderno estava vindo e paro bruscamente. Eu estou vindo com movimento e paro bruscamente. O que acontece? A caneta, a tendência da caneta é continuar. É continuar aquele movimento. Para que a caneta pare também, eu precisaria ter uma força parando ela. Só que o que? O atrito existente entre a caneta e o caderno é pequeno. Então, essa força é menor do que a força que eu estou executando para parar o movimento do caderno. Então, eu estou vindo com o caderno, para o caderno. O que acontece? A caneta tende a continuar o movimento. Estou dentro do ônibus, lá no celular. O ônibus para. O que acontece? A minha tendência é continuar aquele movimento que eu estava. E na hora que eu continuo o movimento que eu estava, o que acontece? Eu vou para frente com relação ao ônibus. Eu vou para frente do ônibus. Eu vou, né? Eu continuo aquele movimento. Até que eu consiga me agarrar em algo. Até que eu consiga parar. Para que eu possa parar também junto com o ônibus. Para eu fazer isso, eu preciso arrumar alguma coisa para conseguir parar. Eu preciso executar alguma força para parar. E para executar essa força, eu tenho que segurar em algum lugar do ônibus. Né? Se eu estiver solto, eu vou continuar com esse movimento. Tá? Deixa eu ver aqui as contribuições. Só toma cuidado, Marcos, a gente está falando de não é que ele mantém a aceleração, ele mantém a velocidade. Porque a aceleração é justamente a alteração da velocidade. É só a gente tomar cuidado com esses dois conceitos. O que é velocidade? É a descrição do movimento, né? Então, se eu tenho um movimento, eu tenho uma velocidade, né? Então, eu tenho uma descrição do movimento. Se eu alterar essa velocidade, aí sim eu tenho uma aceleração, né? É a alteração da velocidade. Então, quando eu falo que eu estou mantendo o movimento que eu tinha, que eu estou inerte, eu estou mantendo a velocidade e não a aceleração. Perfeito? E aí depois tem a outra contribuição, que é o quê? Tanto que se eu usar minha força na hora que o ônibus parar, eu consigo evitar que vá para frente. Exatamente, é isso mesmo que eu estava comentando aqui, você já tinha descrito, legal. Pois eu faço uma aceleração semelhante ao ônibus, exatamente. Que parou bruscamente, você consegue parar também se eu estiver segurando, né? Vai acontecer de eu ir para frente quando não estiver segurando, quando não tiver condições de o quê? Fazer uma força para parar aquele movimento que eu estava também. Tá? Tudo bem, Eric. Legal. Aí, tudo bem? Tem outros exemplos. Um outro exemplo clássico também é o quê? O cinto de segurança. Por que o cinto de segurança é importante?
Para que a gente usa cinto de segurança quando está dentro de um carro? Quem que me explicaria? Por que eu uso um cinto de segurança? E aí? Quem que me ajuda? Daniel, Karine, Marcos, João, vamos lá. Aquecendo os motores aí, vamos lá. Eu acho que no sentido de quando tiver, né, essa freada brusca, né, evitar que o corpo seja lançado para frente, né? E aí eu evito isso de que maneira? Né? Essa que é a questão, né? Segurando esse corpo. Tá? Ou seja, na mesma situação do ônibus lá, né? Que o Marcos tinha colocado, a pergunta, Marcos, é assim, por que a gente tem que usar cinto de segurança? Porque isso, inclusive, é lei, né? Está lá nas regras de trânsito, está nas regras de trânsito, que o cinto de segurança é obrigatório. E é obrigatório não só para quem está na frente, mas quem está atrás no carro também, né? Por quê? O problema é a desaceleração. Aí eu tenho Nosso corpo ele é jogado para frente muito forte quando bate. uma desaceleração muito intensa, tá? Porque eu posso ter uma desaceleração, que é o quê? Eu vou freando devagarinho, que é aquela mesma situação que a gente tinha comentado. A gente, só do atrito que tem você no banco e tal, não tem problema. Nas situações normais, não precisaria, né? Porque o próprio atrito do corpo com o carro consegue também fazer essa força de desaceleração, né? Essa situação que, para eu acelerar, para eu desacelerar tal. Mas o que tem? Quando acontece isso muito bruscamente, eu preciso ter algo que faça essa força, uma força intensa, né? Para que haja uma desaceleração no meu corpo também, para que ele não continue no movimento que estava. Porque quando ele é lançado para frente, não é ninguém que lançou esse corpo para frente. Isso que a gente precisa ter clareza. Não foi algum corpo, não foi o carro que lançou o corpo para frente. Ele só manteve a velocidade que tinha. Para não ter, ou seja, para ter a desaceleração, para parar também, eu preciso ter uma força. E é uma força que normalmente você não vai conseguir fazer. Uma, porque a gente tem um tempo de reflexo, abateu, eu vou ainda me segurar. E outra, não tem nada que te segure dessa forma tão intensa, que é o que acontece numa batida. Você tem uma desaceleração muito intensa, porque você muda a velocidade num tempo muito pequeno. Você muda drasticamente a velocidade sai de 80 km por hora para zero num tempo muito pequeno, ou seja, a aceleração é muito intensa. Então, aí você precisa ter ali um cinto de segurança para te segurar, uma corda para te segurar. Então, tá falando sobre isso, um dos fatos interessantes é que hoje em dia os carros atuais, eles amassam mais em questão a isso, para não, tipo, os carros antigos, eles são feitos de ferro fundido que era para durar. Hoje não, os carros eles batem, você vê que eles amassam muito mais, porque é para ter eu não consigo falar. Desaceleração gradual, não vir de uma vez e a energia ir toda pro corpo. Exatamente, é por isso que os carros atuais amassam mais. Exatamente, exatamente. Exemplo belíssimo aí, Daniel está trazendo. O que acontece, né? Antigamente, você tinha os carros que era com o para-choque de ferro. Você tinha, assim, a longarina ainda até lá na frente, tudo. Você batia Hoje é tudo de plástico. Tudo de plástico. Não, o para-choque é de ferro. Você olha assim, você fala, para-choque do quê? Se eu der um chute já amassa? Para que é isso, né? Não para-choque nenhum. É justamente isso.
E é justamente isso que o Daniel trouxe para a gente. A intenção é justamente essa. Que o quê? Porque quando essas coisas vão quebrando e vão amassando, eu aumento o quê? O tempo de colisão. Eu não diminuo a velocidade de 80 para 0 em milésimos de segundo, mas vão ser décimos de segundo. Ah, mudou muito? Mudou muito. E que aí o impacto para a pessoa que está lá dentro é menor. Né? A aceleração é menor. Por quê? A desaceleração, né? A aceleração negativa é menor. Por quê? Porque esse tempo de colisão é maior. Ou seja, o tempo para diminuir a velocidade que ele tinha para chegar na velocidade zero é maior. Então, se esse tempo é maior, a aceleração se torna menor, porque é ΔV sobre ΔT. É exatamente isso. Ótimo exemplo que o Daniel traz, que é justamente para evitar isso. Outra coisa que é importante, o encosto de cabeça. Aquilo é só para a gente dormir? Qual a importância daquilo enquanto segurança, para além da gente deitar no carro e dormir? Né? Então, aquilo tem uma importância também. Por quê? Qual a importância daquilo? De ter um encosto, você sabe o encosto de cabeça no carro? Você tem aqui o banco, né? Aqui na nossa casa não tem, nas cadeiras não tem, então, mas no carro tem. Por que tem que ter? E todos os carros têm aquilo. Para que é aquilo? Eu não sei exatamente, mas eu acho que tem a ver com a diminuição do efeito chicote na hora de uma batida. Na hora que bate, você pode ir para frente, mas na hora de voltar tem aquele encosto ali, você não vai ir totalmente para trás e arrebentar o pescoço. Que é o quê? O movimento que você vai para frente e depois volta para trás, né? Legal. Mas tem um outro tipo que é o quê? O carro bate em nossa cabeça, não seja arremessado para trás. O carro bater na cabeça, se bater na cabeça, aí o estrago é grande, né? Mas a questão que também tem, né? Que é o quê? A colisão traseira. Imagina você, não você em movimento, mas você parado. Quando você está parado e um outro carro bate em você, o que acontece? Aí é o efeito contrário. Você está parado, minha tendência é continuar parado. Só que o quê? Teve um empurrão para frente. O que acontece quando você empurra para frente? Opa, vai assim, não é isso que a gente acontece? E é isso que acontece numa colisão de carro. Imagina você parado lá no farol e vem outro que está olhando de novo no celular, né? O celular sempre é culpado de tudo, né? Vocês sabem disso, os pais de vocês sempre reclamam, não é isso? Está lá no celular mexendo e dirigindo, só que fechou o farol, não deu tempo. Aí o que acontece? Você vai, acerta o carro, né? Na traseira do carro. O que vai acontecer com as coisas que estão dentro do carro? Vão ser lançadas para frente? Daquele carro da frente, ó. Imagina, eu estou indo, mexendo no celular, e o João está com um carro parado na minha frente. Tá? Aí eu vou, não percebo, e bato no carro do João. Com forte intensidade. Aí. O que acontece com o carro, com as coisas que estão dentro do carro do João e o João dentro do carro? O que vai acontecer? Ele vai ser lançado para frente? Não o carro, as coisas que estão dentro do carro. O que vão acontecer? O que vai acontecer com essas coisas? Vai empurrar. Vai acontecer isso. De uma hora, mas naquele instante, o que acontece? É o efeito contrário da batida. A gente não usa o cinto, porque quando a gente para, o que acontece? A gente é lançado para frente, porque a nossa tendência é continuar o movimento, não é isso? Aí você tem que usar o cinto.
Se alguém empurrar, o que acontece? Eu vou para trás, porque a minha tendência é continuar como estou, parado. Então, o que acontece? As coisas são lançadas para trás. Se não tiver algo para me empurrar para frente, a minha cabeça tende a ficar parada. E eu vou ter esse movimento aqui muito brusco para trás, podendo ter problema na cervical, na coluna e tudo mais, conforme a colisão. Então, daí a importância da segurança, né? O item de segurança ser o quê? Aquele encosto de cabeça. São nessas colisões traseiras, onde a tua tendência é ficar parado, né, por inércia, e aí o carro vai rápido para frente, o que acontece? Que é isso daqui, ó. Estou aqui, vamos lá, de novo, é essa tendência aqui, ó. Tá vendo? Tá, dá para ver? Caramba. Ah, tá aqui. Tá aqui, a caneta de novo. Veio um carro e bateu aqui, ó. Imagina aqui, ó. Isso sou eu, tá? Não, o João, né? Eu que bati. Eu venho aqui atrás e bato no carro do João. E o João tá aqui, ó. Eu bato. Opa. Calma, não era para ser tão brusco assim. Vamos lá. Tá aqui, de novo. Outro. Eu venho e bato, ó. O que acontece? A caneta foi para trás, ó. Ó aqui, ó. Que eu venho aqui e bato. A caneta vai para trás, assim, ela na realidade acompanha o movimento depois, mas a tendência é o quê? É ser lançada para trás. Porque a tendência não é que ele é ser lançado para trás, mas é continuar parado do jeito que ele estava. Entendeu? Né? Então tem os dois movimentos. O cinto de segurança para segurar e o que? O encosto de cabeça para uma colisão traseira, que é o movimento contrário. Né? Nem eu sei porquê. Essa violência toda, né? Então, são o quê? Os exemplos clássicos da inércia. Né? E a gente pode também, e aí, essas brincadeiras todas, né? A gente coloca aqui uma caneta, vamos lá, de novo. Aqui, está em cima da mesa, né? Uma caneta. Se eu puxar, aqui, ó, de forma devagar, que é aquilo que a gente estava falando dentro do ônibus. Eu puxo de forma devagar. A caneta está aqui e vem junto com a gente, ó. É isso. O ônibus está indo, a caneta está indo, tanto, o ônibus está indo, eu sou esse daqui, está aqui dentro do ônibus e caminhando do ônibus, está lá. Só que no movimento mais brusco, o que acontece? A aceleração é maior. E aí o que acontece? Eu tiro e a caneta fica, ó. Tá lá. Eu mexi na caneta, eu segurei a caneta, eu quero que a caneta fique aí. Eu faço isto. Eu puxo rapidamente o papel. A caneta vai ficar. Por que ela ficou? Eu tive que segurar a caneta? E isso a gente pode fazer com coisas pesadas também, né? Com uma garrafa cheia de água. É a mesma situação, ó. Tá lá. Né? Eu até fui segurar. Tá lá, ó. Fica lá. Não sai. Por que não sai? Alguém segurou? Alguém estava lá segurando para não sair? Não. Não sai. Por quê? É inércia. A tendência é ficar como está. Porque para ele sair daqui, aí sim eu preciso fazer uma força. E eu consigo fazer isso se essa força, né, não for tão grande, e aí eu consigo carregar. Né? Agora, com uma força muito grande, eu tenho aqui o efeito da inércia, fazendo com que ele continue ainda, né, na mesma posição. Tudo bem? Então, o que a gente precisa tomar cuidado, tá? É o quê? Nessas situações, a tendência que a gente tem é sempre o quê? Ixi, já passou o horário, né? Ninguém me avisa.
Já passou o horário ou não? Ou ainda... 5 minutos, professor. Já que só passou, né? Desculpa. Então, só finalizando, né? Desculpem. A tendência que a gente acha que quando está caindo, empurrou, né? E a cabeça ficou, não foi porque alguém segurou, é por inércia. Ou eu fui para dentro, ninguém me jogou lá para dentro. Não existe uma força empurrando a pessoa lá para dentro. Quando no carro de corrida bate, a pessoa é lançada, né? Não é que alguém lançou. Não teve força de lançamento. Teve simplesmente o quê? Um efeito de inércia, onde aquele corpo, a tendência dele é continuar com a mesma velocidade que ele estava. E que a gente sempre... a tendência de raciocínio nosso é o quê? Se teve aceleração, se teve mudança, essa mudança foi provocada por alguma força. Tá? Que não é um raciocínio errado, mas a gente precisa analisar todas as situações. Tem situações em que é o quê? Não é porque existiu uma força, mas sim porque é a tendência de ficar como estava. E aí, no referencial fora, você estava com uma velocidade. E essa velocidade existe a tendência de continuar com ela. Tá bem? Então, alguma dúvida? Alguma questão? Primeira lei de Newton. A gente vai agora pegar aqui a chamada. Tá bem? Eu vou parar a gravação. Deixa eu ver. Eu sempre me enrosco aqui na... Muito bem. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.